Foi sancionada aí a lei que cria estatuto da pessoa com transtorno do espectro autista, gente, aqui na Paraíba. E pais e pessoas com autismo, né, comemoram aí a ação, né, e também, gente, reforçam a importância da iniciativa na promoção aí da igualdade de direitos humanos e liberdade também fundamentais. A Tatiana Vanderlei, ela é fonoaudióloga e a Giovana Maia é a advogada. Estão aqui para falar sobre esse assunto e é com elas que eu vou conversar hoje. Quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser me mandar alguma mensagem, alguma pergunta, aproveita para mandar no nosso WhatsApp, tá? Que a gente vai deixar aqui na telinha. 3262-0404. Esse é o número de contato para você deixar a sua pergunta. Ah, eu tenho uma dúvida, eu quero fazer uma pergunta, eu tenho um filho que é autista, e isso e aquilo. Pode perguntar o que vocês quiserem, que elas estão aqui para responder, tá bom? Sejam bem-vindas, meninas, tudo bom? Vou começar aqui com a Giovana, que Giovana Maia, ela é advogada, também a mãe do Arthur, que é autista, tem 9 aninhos, né? E como é que foi para você, como advogada, esse avanço? Obrigada, Marília, foi muito importante. Todas as políticas que são voltadas para a inclusão das pessoas com deficiência, especialmente para pessoas com autismo, que trazem informação, que trazem para a sociedade como incluir efetivamente essas pessoas, são importantes e devem ser comemoradas, né? A gente ficou muito feliz, especialmente como mãe, porque o Estatuto traz uma inovação quanto à inclusão de câmeras em salas de terapias, e isso é um ponto que realmente aflige bastante as mães, né? As crianças da primeira infância apresentam um desenvolvimento atípico, então a gente é submetido a entregar aquela criança numa sala, às vezes com profissionais que você não conhece, né? É muito bom quando você tem uma linha, uma pessoa que é lhe indicada, que você sabe da capacitação e da possibilidade de fazer uma intervenção bem feita com seu filho, mas a gente não deixa de ter esse sentimento de medo, né? O seu filho já é uma situação nova, muitas vezes se inicia antes do diagnóstico, essa sensação de você ter que entregar a criança para estar numa salinha, a mãe fica do lado de fora sem saber o que está acontecendo. Então foi um avanço bem significativo que deve ser bastante comemorado. Bacana. Eu vi já várias placas em shopping, estacionamentos, né? Para autismo. Como é que adquire a plaquinha para quem é autista? Como é que é o procedimento? A vaga especial, ela é autorizada em decorrência da pessoa com autismo ser considerada pessoa com deficiência. Então, nos órgãos de fiscalização de trânsito, aqui em João Pessoa, na Paraíba, a CEMOB emite esse documento. Você faz o requerimento online e depois você passa só para entregar ou verificar algum documento, seja indispensável a cópia original, e você pega uma certificação com o número de registro. Lembrando que a vaga especial ela deve ser utilizada com a presença da pessoa com deficiência no momento da utilização. Às vezes o pessoal quer utilizar, não, mas quer utilizar porque tem uma criança ou uma pessoa autista e quer utilizar a vaga de todo jeito. Bota a plaquinha lá e sai, né? Às vezes os pais, alguém tem que também ter consciência, né, minha gente? Tati, me diga uma coisa, você como diretora da clínica, né, Fono Amor, me fala uma coisa. Como é que é feito o acompanhamento das crianças? Crianças chegam lá, a partir de quantos anos já tem que começar esse acompanhamento? Bom dia. Bom dia. As crianças podem começar acompanhamento antes mesmo de fazer 1 ano de idade, né? O que a gente precisa observar são os marcos do desenvolvimento. Se a criança já apresenta algum atraso nesses marcos, é importante que já inicie uma intervenção precoce. Sim. Eu digo sempre às famílias que terapia não faz mal, né? Terapia só faz bem. Então, vocês que são mães, nós, né, que somos mães, a gente sente no nosso coração quando a nossa criança está diferente ou está precisando de alguma ajuda. Então, assim que a gente perceber algum atraso, né, a pediatra perceber algum atraso, é importante que seja procurada uma avaliação, né? Lá na Fono com Amor, muitos médicos mandam as crianças, né, pra gente. O nosso carro-chefe na clínica são crianças com autismo, né, mais crianças com autismo de 0 até 12 anos. É o que nós atendemos lá na clínica com a expertise que temos. Exatamente. Hoje em dia, a gente desencadeou esse negócio de autismo agora há pouco tempo. Porque, gente, eu vejo gente adulta que diz, essa pessoa tem autismo. Só que antigamente, né, não existia esse negócio de
esse diagnóstico, né, de autista. Mas muitos pais têm, por isso, eu acho que vem da genética, né? Os filhos, sim, deve ser genética, porque às vezes tem pai, gente, que tem aquele negócio e o filho tem. Alguma coisa que o filho tem ali, por isso que tem esse desenvolvimento, o pai ou a mãe, né? Enfim. Mas a gente vê muitos adultos hoje em dia. E adulto, como é que é? Não se trata, não? Será que eles têm que fazer o quê? Uma terapia, alguma coisa assim? Será que para melhorar? A questão do autismo hoje em dia, eu acho super importante a gente dizer que numa última pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, uma a cada 30 crianças vai estar dentro do transtorno do espectro. Antigamente não se ouvia falar tanto em autismo, por quê? A gente tinha um padrão de autismo, que eram aquelas pessoas ou crianças que faziam muitas estereotipias e que não falavam. Então, esses autistas, eles eram muitas vezes segregados da sociedade, justamente porque não tinha essas políticas de inclusão ou institucionalizadas. Então, eles não estavam na sociedade, as pessoas não conheciam, né? Com a vinda do transtorno do espectro do autismo, nós vimos que o autismo ele vai de leve a moderado, eu digo muito, ou a severo, eu digo muito assim, é como uma paleta de cores. O azul é do autismo, mas a gente tem um azul bem clarinho, o azul bebê, e a gente tem um azul escuro. Mas todos eles são autistas. Então hoje, com a ciência avançando, né, com os médicos cada vez mais empoderados das ferramentas, com os DSMs aí, né, chegando com características mais específicas de avaliação e as famílias tendo mais informação, o número de pessoas com autismo aumentou. Mas não é que eles aumentaram, eles sempre existiram. Eles não eram diagnosticados. Como os adultos, por exemplo, a gente chama de fenótipo ampliado. São aqueles adultos que têm aquelas... É um pouquinho diferente, a gente vê algumas coisas, mas eles não fecham critério para autismo nos parâmetros do DSM-5. Mas eles têm um fenótipo, que são as características ampliadas. A gente não consegue fechar um diagnóstico, mas a gente vê que eles são diferentes. A gente tem muitos pais lá na clínica que se perceberam autistas depois do autismo dos filhos, né? E a grande massa do autismo, a causa, ele vem por questões genéticas mesmo. Eu conversando com uma mãe uma vez, né? E aí essa mãe disse, eu acho que meu marido tem alguma coisa. Porque, olha, meu marido, eu converso com ele, ele não olha no meu olho. Só olha para outro lugar. Eu não sei porque ele não olha. Ele tem um negócio, uns movimentos diferentes. E assim vai. E ela foi dizendo, eu disse, aí eu não quis dizer nada, né? Porque calado na minha. Ela que disse, assim, eu acho que ele deve ter alguma coisa. Por isso que o meu filho tem, né? Sim. Aí eu disse, pode ser também genético, alguma coisa assim, né? Mas aí ele já fez uma avaliação. Não, ele disse que não tem nada, que ele não quer ir pra nada, né? Mas enfim, é bem complicado, porque assim, se você não quer se tratar, se você não quer se cuidar, é complicado. Ou você vai, como diz, né? Por amor ou pela dor. É isso. Mas assim, às vezes é a genética mesmo, né? E ela falando as características, eu disse, eu acho que essa pessoa, ela é, com certeza. Porque não olha no teu olho, tá aqui conversando. É teu marido, não olha nem teu olho, nunca olhou. Sempre que fala é olhando para outro lugar, não consegue olhar olho no olho, né? E isso é uma das características também do autismo, né? A importância de você fazer essa intervenção no momento em que há a indicação de qualquer característica do espectro, né? Tanto na primeira infância como em algum momento, porque provavelmente esse adulto que está sendo caracterizado já numa idade avançada, ele pode ter desenvolvido, mas pode ter gerado outros tipos de transtornos, que são as comorbidades que vêm junto com o autismo. Então, como o Tati disse, terapia nunca é demais. Eu escutei um vídeo que dizia assim, porque eu faço terapia e o outro não quer fazer terapia. Eu acho que todos nós devemos fazer terapia juntos, porque se eu fico bem e tu não fica, o que é que adiantou eu fazer terapia e tu não? Entendeu? É bem interessante esse vídeo aí. E para essas pessoas com autismo que são adultas, né, que ainda não se viam como autistas, enfim, os autistas leves, por exemplo, a gente percebe que os transtornos mentais são muito frequentes. Então, assim, depressão, né, ansiedade, todas essas questões que envolvem as questões realmente mentais, elas são muito mais potencializadas em pessoas com autismo leve.
Por isso que é tão importante assim também você descobrir o diagnóstico, né? Entender porque você é diferente e procurar ajuda. Essas características, elas são mascaradas. Existe até um termo no autismo que é o masking, que é exatamente o fato da gente sempre buscar que aquela criança com autismo ou aquela pessoa adulta tenha comportamentos que lhe mantenham num padrão típico de uma outra pessoa, e para isso você mascara uma característica, um movimento que te faz ter uma sensação melhor, e tudo isso pode gerar outros tipos de transtorno, como a depressão, o índice de depressão, de suicídio e de inúmeras outras questões mentais que precisam ser discutidas junto com o autismo, talvez até pela ausência de uma intervenção adequada, de um acompanhamento que é sim ao longo da vida, mas que tem diversas etapas, pode ocasionar na vida dessas pessoas. Maravilha. Deixa eu colocar aqui na tela, tem alguma pergunta? Bom dia, Marília. Bom dia, advogada. Bom dia, fonoaudióloga. Eu tenho um filho aqui com autismo, ele tem 9 anos. Eu gostaria de saber como funciona a lei e dar 50% na compra de um carro novo, porque meu filho não suporta zoada, não anda de ônibus. Por isso que eu gostaria de saber quais são os processos. E aí, para comprar um carro novo? Tem isso também, essa questão do carro? Pessoas com deficiência têm isenção de impostos. Então, pessoas com deficiência física, pessoas com algumas deficiências, assim como o autismo. A compra do carro, não há um desconto específico de 30%, 40%, 50%. É o desconto do IPVA, do IPI e do ICMS na aquisição de um veículo automotor. Então, essas isenções precisam primeiro passar por um requerimento administrativo na Secretaria da Fazenda do seu estado e também na Secretaria da Fazenda Nacional, onde serão avaliados os documentos, o laudo médico oficial que ateste a deficiência, e a partir daí, com essa documentação, você entra com um pedido para aquisição daquele carro que vai ser fabricado, direcionado para a sua deficiência. Isso para o caso de autismo ou para outra deficiência física que precise de alguma adaptação porventura. Muito bem. Agora, para a gente encerrar aqui, né? Para quem está nos assistindo, que está em casa, às vezes tem um filho, não consegue identificar, como essas mães, né, que estão nos assistindo agora, os pais, eles podem identificar se seu filho tem algum transtorno do espectro autista, se tem alguma coisa diferente. A gente pode, Marília, observar desde a amamentação. Se você percebe que o seu filho, quando você dá de mamar a ele, que ele não olha para você, que ele não interage com você, que ele não apresenta sorriso social, né? Quando o pai ou a mãe aparece para fazer aquelas brincadeiras, a criança é mais apática, ela não sorri muito. Se a criança for um pouco maior, né? Que ela faz alguns movimentos repetitivos, que ela tem alguns interesses restritos. Por exemplo, tem criança que só fala de dinossauro. Isso até compromete a comunicação dele com outras pessoas, porque ele tem um tema específico, um interesse específico. Se ele tem dificuldade de interagir, de brincar com outras crianças, se ele tem atraso na comunicação. Então, tudo isso a gente tem que observar. O diagnóstico do autismo hoje, ele é feito a partir de 2 vertentes, né? Os médicos, os neuropediatras, nós da equipe multidisciplinar, a gente observa se a criança tem atraso na comunicação e na interação social. E a gente observa se a criança faz movimentos repetitivos e tem esses interesses restritos. Esses são os pilares para o diagnóstico, né? Mas em casa, se você observa desde bebezinho que essa criança não balbucia muito, né? Não faz essas trocas sociais, é importante procurar uma avaliação. Porque quanto menor a criança, quanto mais precoce a terapia, melhor o prognóstico de evolução dessa criança. Eu sempre falo aqui, quando vem alguém falar de autismo, uma menininha que eu conheço, uma amiga, né, filha de uma amiga, não fala, gente, tem 12 anos. Ela não fala. Ela entende, mas ela não fala. Por que ela não fala? É algum problema? Assim, que ela não consegue ou ela tenta e não... No autismo, existe o transtorno de linguagem associado ao autismo. Tá? Isso não... O atraso de linguagem. Existe, exatamente. O atraso, ele não tem um diagnóstico por trás. É nomenclatura mesmo da área. Então, o autismo, por existir o autismo, ele traz um transtorno de linguagem. Tem o autismo e ele traz um transtorno, a nomenclatura, né? Ela, no caso dessa criança, ela demonstra ter
algumas questões bacanas para o desenvolvimento da linguagem. Ela compreende, né? Mas ela não fala. Pode ser que exista um transtorno motor de fala associado à condição do autismo. Então, é uma comorbidade. Nesse caso, existem também autistas que são não verbais. O que a gente precisa é de uma avaliação mais minuciosa, nesse caso, para a gente ver se tem essa comorbidade e trazer para ela uma comunicação alternativa, para dar a essa criança que não fala a possibilidade de se comunicar com as outras pessoas. Então, existem várias formas da gente trabalhar com a criança, de estimular uma comunicação alternativa. Maravilha, viu? Quero agradecer a vocês aqui pela participação, Obrigada. por ter vindo aqui esclarecer um pouquinho sobre esse assunto. E quem tiver alguma coisa, alguma deficiência, você vê que seu filho está diferente, já leva para uma clínica, começa a fazer um tratamento, vai num neuropediatra, ele vai identificar, vai falar melhor, né, o que é que seu filho tem. E se você achar, né, que ele está com alguma coisinha aqui, né, que a nossa fonte falou, já leva. Não espera para amanhã, para depois, não. Leva logo para poder resolver o caso do seu filho o mais rápido possível, tá? Porque tem sim tratamento que pode avançar aí e o seu filho ficar bem melhor, tá bom? Bom, gente...